Já trocando aqui de assunto, vamos continuar de onde a gente tinha parado, né? O programa aqui. Entramos numa pesquisa. O pesquisa do Data Favela mostrou que a maioria das pessoas deixariam o crime se tivessem uma oportunidade real de mudar de vida. Coisa interessante aí, mas coisa interessante para a extrema-direita ler, né? Porque é um tipo de pesquisa que a extrema-direita provavelmente vai ver esses dados aqui e ignorar todos. 58% das pessoas que estão envolvidas no tráfico, pela essa pesquisa, deixariam o crime organizado, deixariam o crime de forma geral, imediatamente se enxergassem uma perspectiva de mudança de vida. Diego, como é que você vê essa pesquisa do Data Favela? Como é que você vê como a extrema-direita reagiria lendo esses dados aqui? Você acha que daria oportunidade ou é bala? Henrique, a gente estava comentando há pouco quando travou aqui, né? Que a extrema-direita, ela não quer saber de pesquisa, não quer saber de dados, ela abomina, né, esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento que é tão importante para a gente conseguir informações sobre a nossa sociedade, até no sentido de alterá-la. Mas eu só queria aqui deixar registrado sobre o assunto anterior que a gente estava tratando, que era da educação, né? Quando a gente teve o probleminha técnico aqui, deixar nosso mais profundo repúdio ao que ocorreu na EMEI Antônio Bento, aqui na zona oeste da cidade de São Paulo, Caxingui, e dizer o seguinte: foi mais um ato de ódio racial, de racismo, uma violência brutal. Você tem crianças que estão desenhando orixás porque as professoras estão corretamente aplicando a Lei 10.639, uma lei importantíssima para o Brasil, que garante o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. Então você imagina uma professora que está meramente aplicando uma lei, ensinando ali suas crianças, desenvolvendo a questão artística, a questão cultural, e aí você tem a invasão na EMEI, na escola, de policiais brutalmente armados, até de metralhadora. Tem como não adoecer uma professora dessa, Henrique? Como é que ela não vai adoecer? Então, assim, para mim é o retrato do que está ocorrendo com a educação brasileira, é o retrato desse ódio racial, cultural, brutal da extrema-direita contra o sistema educacional, contra a nossa cultura, contra a cultura afro-brasileira. Então, realmente, nossa solidariedade, nossa força, toda a direção, coordenação, professoras, professores da EMEI Antônio Bento, das famílias, das crianças que não precisavam passar por esse trauma, e nosso repúdio a esses policiais, que eles sejam punidos, né? Tem de ser punidos, o caso já está na ouvidoria das polícias com o nosso ouvidor Mauro Caseri, e que eles sejam punidos porque não pode haver uma invasão da polícia armada contra crianças e contra professores e professoras, mas infelizmente essa lógica fascista e brutal da extrema-direita, né? Já tratando aqui, Henrique, da pesquisa que você apontou, a gente tratou muito da segurança pública no último programa. Sim. E para mim essa pesquisa só revela e reforça o que a gente vinha falando, né? Não basta a gente endurecer, fortalecer a lei penal, não basta o PL antifacção que o Derrite, né? Estão falando agora o Derrite derreteu e está relatando esse projeto. Isso não basta para a gente combater a criminalidade na sua raiz aqui no Brasil, né? Nós precisamos de outros tipos de política pública, né? Nós precisamos de ocupação dos territórios, e uma ocupação não por parte da milícia, né? Agora a gente tem as operações do Cláudio Castro, ele está falando da Operação Barricada Zero, né? Mas a Operação Barricada Zero não pode se tornar a Operação Portas Abertas para a milícia, né? Eles querem tirar o crime organizado tradicional e abrir o território para o controle das milícias. O CEO quer trocar a empresa. Quer trocar, né? A administração agora por parte das milícias, e também opera de maneira muito violenta e opressiva contra as famílias nas nossas comunidades aí, sobretudo Rio de Janeiro, mas em várias regiões do Brasil, né? Então o que a gente precisa é da ocupação do território pelo Estado, com outro tipo de política, né? A gente fala muito pouco, Henrique, do investimento no urbanismo social. O que é o urbanismo social? A gente ocupar os territórios, intervir nos territórios com serviços de mobilidade, com serviços de moradia digna, com serviços educacionais qualificados, e isso tem um impacto direto na redução da criminalidade. A gente pega o exemplo dos CELS aqui, que foram desenvolvidos na gestão petista da Marta Suplicy aqui na cidade de São Paulo. Muitos viravam e falavam assim: pô, mas cinema, teatro, piscina, isso no meio de uma comunidade que não tem nenhum tipo de infraestrutura urbana, que tem para pobre.
que tem esgoto a céu aberto e etc e tal, e a Marta foi corajosa, o PT foi corajoso e falou sim. E o que a gente teve nessas comunidades logo após a implementação do CEL? A redução dos índices de criminalidade, porque a comunidade abraçou aquele equipamento e pôde, a partir dali, participar de projetos culturais, pôde ali participar de uma aula de balé, uma aula de música, de uma natação. Então, ocupar, né, a vida daquela criança, daquele jovem com lazer e com educação. Total. E não dar margem para a criminalidade atrair, cooptar aquele jovem. Então a gente precisa falar mais de urbanismo social nas nossas comunidades, nas nossas periferias, investimento pesado do Estado nos serviços públicos, serviços de assistência social, serviços educacionais. Não basta só a gente falar da lei penal. Mas falando de lei penal, a gente também não pode topar o que o Derrite está fazendo com o PL antifacção. Que Na é um verdade, absurdo. é desmontar a Polícia Federal, impedir o trabalho da Polícia Federal contra a criminalidade. E agora, Henrique, ele também quer barrar o trabalho da Receita Federal. A Receita também não vai ter mais o aparato para investigar os grandes criminosos, né? Então, será que é PL antifacção? Ou como a internet bem apelidou de PL da blindagem 2.0, né? A reedição da PEC da blindagem. Derrite tentando blindar seus amigos criminosos do colarinho branco e também seus amigos milicianos. Hoje está previsto até, Henrique, para a votação, né, desse projeto. Será que o Hugo Mota e o Derrite vão conseguir entregar o projeto e vão conseguir aprová-lo no Congresso Nacional? Eu acredito que não. Eu, inclusive, acho que um projeto desse deveria ter mais debate. E o Derrite não deveria, porque é uma pessoa extremamente parcial para ser o relator, né? Deveria se trocar o relator para começo de conversa, debater mais essa questão, porque, assim, é um PL de destruição das instituições que hoje funcionam. A Polícia Federal, até a gente trazendo aqui o próximo assunto, a Polícia Federal fez uma operação hoje e prendeu o chamado Lobo da Faria Lima, né? Um ricaço que estava tentando fugir pelo aeroporto com seu jatinho particular. Um dia depois, ele ia para Dubai com seu avião particular. Um dia depois de ter feito uma negociação bilionária, que há um tempo atrás ele era dono de um banco falido, né? O banco tinha 60 bilhões de reais em dívidas, né? Em dívidas. O governo do Distrito Federal ia fazer um acordo lá, o Ibanez Rocha ia fazer um acordo para comprar esse banco por 2 bilhões de reais, de dinheiro público, que fique muito claro. Esse acordo não foi. Ele conseguiu fazer um rolo com os sheiks árabes lá para tentar fazer a compra, ia para Dubai, a Polícia Federal interceptou e pegou o cara. O cara da Faria Lima. Pô, se o cara tem uma dívida de 60 bilhões de reais, fora as mansões, fora as outras coisas que a gente viu aí nas notícias que ele possuía, né? Nada contra ele ser rico, mas, pô, se você for rico, que seja de maneira lícita. Porque fazer esses rolos, vendendo banco aqui, falindo o banco ali, pedindo socorro pro Estado constantemente toda vez que algo dá errado. É um absurdo. O Estado tem que ter essa presença assim mais firme nesses locais, e a Polícia Federal faz esse trabalho muito bem, de interceptação de dinheiro, interceptação de eventualmente carga de drogas, interceptação de armas. A Polícia Federal faz isso. Esse pessoal não gosta da Polícia Federal por dois motivos principais. Um, porque a Polícia Federal pega os bandidos do alto escalão e é algo que eles não gostam. E dois, a Polícia Federal não mata pobre. A Polícia Federal não mata, dificilmente mata. E eles gostam que tenha morte no processo. Eles gostam que tenha extermínio no processo. Né? Na favela, né, boa parte aí das pessoas, como a gente viu na pesquisa, que sairiam da criminalidade, inclusive essa pesquisa deu um resultado de que 70% dos entrevistados no Rio de Janeiro deixariam a criminalidade se vissem uma perspectiva de mudança. Como o Estado não faz presença nesses locais, a inspiração das crianças, das pessoas, é o crime organizado. E não é defendendo o criminoso em si, mas assim... Pensa num cenário de vida em que você mora numa região em que as figuras bem-sucedidas ao seu entorno são os traficantes, por exemplo. Você é um jovem de 12, 13 anos. E aí o tráfico te vende uma ilusão de que você vai ganhar dinheiro, que você vai melhorar de vida. Pô, você mora com esgoto atrás da sua casa. Assim, não culpando a pessoa, mas ela vai ver aquilo com bons olhos, porque é o que tem de perspectiva ali. Exemplo de ascensão, né? Exato. O Estado precisa entrar lá com perspectivas melhores. Uma dessas perspectivas é estudar, que o Tarcísio defende que não estude. Tarcísio então, não quer, né? É muito mais fácil você pegar a pessoa que tá lá na favela e exterminar ela, assim como a gente falou da imigração. É muito mais fácil pegar os imigrantes, mandar embora, matar, sumir, como fez com a Cracolândia. Todo mundo sumiu. Resolveu o problema. É muito mais fácil exterminar as pessoas que dá uma sensação de problema resolvido. Porque a pessoa morreu, ela não tá mais lá fazendo aquilo. O único problema é que
o problema em si não está sendo resolvido. Né? Essas pessoas tivessem oportunidade de estudar, de fazer um Enem, tiver uma escola próxima da favela com uma polícia que fosse amiga ali da população, realmente para proteger a população e não matar a população. Policiamento comunitário, né? Exato. Mas os moradores das comunidades defendem esse tipo de operação policial letal. Os moradores da comunidade não gostam do crime organizado. Claro. E Com razão. como a única solução apresentada é essa, é também meio óbvio que eles vão falar, pô, pelo menos fizeram alguma coisa. Mas não é o que resolve, cara. As pessoas sairiam do crime ou não entrariam no crime se tivessem oportunidade. E aí eu te pergunto, o que você acha que esses governadores da direita poderiam fazer, né? Ou o que o povo poderia fazer para dar oportunidade para essas pessoas, para que elas não entrassem para o crime e que a gente resolvesse esse problema do crime organizado sem necessariamente exterminar as pessoas, matar todo mundo? É o que a gente estava falando há pouco, né, Henrique? Eles preferem as saídas fáceis, na verdade não são saídas, né? Na verdade, são os discursos fáceis, mas que não trazem qualquer tipo de perspectiva. O que trazem é a violência, a morte, o fortalecimento da criminalidade, seja por meio dessas facções, seja por meio da milícia, né? Então, a gente tem aí o exemplo do Cláudio Castro, que agora está tentando aparecer, fortalecer o nome por meio dessas mega operações midiáticas, né? Sempre a lógica do espetáculo, né, Henrique? Mas porque ele quer ser senador, que fique muito claro. Não é porque ele está... Essa disputa ao Senado, na verdade, está movimentando muito, né, os bolsonaristas. Então a gente tem o Derrite indo relatar o PL antifacção porque quer o Senado, o Cláudio Castro exterminando, né, jovens porque quer o Senado. A gente tem o Carlos Bolsonaro indo se enfiar lá em Santa Catarina, brigando com os bolsonaristas catarinenses porque quer o Senado. Então esse não é migrante. Aí ele pode migrar de estado à vontade. O Carlos Bolsonaro tem também, carta branca. O Tarcísio Carioca que veio, aí seja bem-vindo, né, CEO Tarcísio. Então, o Senado está movendo muito e a gente vai olhar para o Cláudio Castro, para a gestão dele, e a gente tem que se perguntar quanto ele investiu lá no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão? Zero. O que ele trouxe de programa social para lá? Até estavam dando uma olhada, aquele teleférico lá, que até foi... ficou na moda, né? Ficou famoso depois daquelas operações lá das UPPs, que a gente vê que esse modelo de mega operações ele não vem de agora, né? Ele vem de tempos atrás e já se mostrou falido, né? Então, desde lá da época das UPPs, que colocaram ali o teleférico ali no Complexo do Alemão, e você sabe que o teleférico ele tá parado por falta de investimento do governo do estado do Rio de Janeiro. Então, Cláudio Castro, por um lado, ele não investe, ele não faz o seu papel, ele gere muito mal o estado do Rio de Janeiro e agora, aos 45 do segundo tempo, no fim do seu mandato, ele querendo se eleger para o Senado, ele coloca a polícia para fazer essas operações trágicas que não querem de fato trazer a segurança, mas querem mais uma vez disputar território e abrir espaço para as milícias dominarem comunidades que hoje estão na mão dessas facções, né? Então, Henrique, você trouxe esse caso do Lobo da Faria Lima, e é mais uma vez a Polícia Federal fazendo o seu trabalho com inteligência, desarticulando aí sim a grande criminalidade, né? E você vê que, caso curioso, aí esse cara seria preso com o PL antifacção tendo passado? Provavelmente não, né? Porque aí a Polícia Federal ia ter que pedir autorização de que estado que esse cara, não sei se ele é de Brasília ou de São Paulo, teria que pedir autorização pro Ibanez, que é amigo dele, que tá tentando comprar o banco falido dele para investigar o cara, ou pedir autorização aqui pro CEO Tarcísio para investigar o cara. Então, assim, ele ia estar na mamata se a gente tivesse o PL antifacção aprovado na forma que o Derrite quer, né? É ótimo. Então, é mais uma vez a Polícia Federal fazendo o seu papel contra a grande criminalidade, né? A criminalidade aí da Faria Lima, do colarinho branco, e demonstrando e desmascarando o discurso dessa extrema-direita, que é assim, é o Estado mínimo, né? Estado mínimo e tal, até que o banco dele tenha problemas. Quando o banco dele tá para falir, aí eles querem ajuda do Estado, aí eles pedem socorro. Aí não, Ibanez, me salva aqui, pega o Banco de Brasília, vem comprar o meu banco tem 60 bilhões de dívida, mas coloca mais 2 bilhões aqui, compra por 2 bilhões, finge que vale alguma coisa. Fica só 58, já deu uma melhorada. Já melhora. Então, assim, na hora H eles querem o socorro do Estado, né? Então, na verdade, não é o Estado mínimo, porque eles querem que o Estado fique pagando os juros dos títulos da dívida pública e tal. O que eles não querem é investimento
produtivo por parte do Estado em saúde, educação, infraestrutura e nas questões estratégicas para o Estado, para desenvolver o Estado brasileiro, para que a gente tenha aqui um Brasil industrializado e soberano. É isso que incomoda essa elite subordinada ao imperialismo internacional, à grande burguesia especulativa, né? Não, Então, esse caso do Lobo da Faria Lima, mais uma vez mostra isso, como a gente tem que se opor a esse modelo do PL antifacção do DERIT, como a Polícia Federal consegue coordenar bem as ações por meio da inteligência e não por meio da violência, como você trouxe, Henrique. E também que o discurso desse pessoal não vale de nada, é Estado mínimo até que meu banco seja prejudicado, assim, né? A direita é assim, Estado mínimo, se você é pobre, Estado mínimo para você. Agora, se você é meu amigo, Estado máximo para você.